Olá, pessoal, tudo bom com vocês? Comigo está tudo bem, graças a Deus. Bom, eu estive falando nos últimos vídeos acerca de dons espirituais, como a gente deve usar os nossos dons. Falei um pouco sobre enfim, falei várias coisas, né? Eu falei sobre falsas profecias, tem alguns vídeos sobre isso. E hoje nós vamos analisar uma situação que ocorreu recentemente com a cantora Maria Marçal, que envolve tudo isso que eu tô falando com vocês nos vídeos que eu gravei e lancei aqui no canal, certo? A Maria Marçal, ela recebeu uma profecia, que na verdade é uma profetada, né, de um sujeito falando algumas coisas, né? Então ele vai falar algumas coisas, eu vou pausar o vídeo, vou comentar e eu quero que vocês prestem atenção. Aqui agora é Maria Marçal. A paz do Senhor, irmãos, aqui temos para Patrick Valdo Santos, no meu rosto. Nós conseguimos me mostrar um brilho no olhar e dessa igreja, tá? Porque aqui nessa manhã faz aumentar de Deus para a cantora, né? Essa nova cantora é forte, a Macumba, é algo tremendo para uma cantora. Eu vou passar um recado para uma cantora. Deus falou comigo. É muito forte. Deus mandou avisar para Maria Marçal. Então ele começa falando assim que Deus falou com ele, né? Então aí por aí a gente começa, né? Existe uma palavra na Bíblia que fala assim, que muitos falsos profetas, eles falam que Deus falou algo com eles, quando na verdade Deus não disse nada. Então prestem atenção nisso. Cantora abençoada, eu, né? Os pais abandonaram o Senhor. Então mandou dizer o seguinte, eu mandou falar para Maria Marçal. Muitos desses pregadores, né, desses profetas, eles começam a falar em línguas. Você percebe que é uma falsa profecia quando a pessoa fica o tempo inteiro, né? Fala duas palavras em português, depois fala em línguas. E depois fala duas palavras e depois em línguas. Então, assim, isso aí é um forte indício de que é uma falsa profecia. Porque se fosse uma profecia verdadeira, ele não ia ficar o tempo inteiro falando em língua, em língua, em língua. Quando uma pessoa vier com esse tipo de comportamento pra frente de vocês, vocês falam assim, gente, fulano, por favor, fale em português, fale na língua que eu entendo. Que aí a pessoa, ela para de ficar querendo, né, se espiritualizar, né? Então, vamos lá. E ela está fazendo uma reunião lá no inferno para poder colocar o espírito que está rodeando a juventude, que é o espírito do lesbianismo, do diabo. Tá todo arrepiado porque existe um espírito do lesbianismo que quer tomar de conta da juventude. E aí, Deus me revelou na hora. Deus disse assim, alerta ela. Porque daqui a um tempo ela vai levantar. Porque o inimigo está incomodado com o que Deus está usando essa escola para cá. e que o diabo está muito incomodado com a forma como Deus tem usado a Maria Marçal, né? Então, dá a entender de que o inimigo, né, tem mais poder do que o próprio Deus. E é patético, né? Mas vamos lá. Aqui no bolso, tá? Quem me conhece sabe que eu não brinco de ser profeta. Eu não brinco de ser profeta. Maria Marçal, toma vigilância. Não deixa a fama subir para sua cabeça. Não deixa, mesmo o espírito ocioso lá na árvore, está querendo tocar em você. O diabo fez uma reunião comigo lá O, dentro do inferno. E ele falou, Maria Marçal, lá para cega você. o diabo teve uma reunião no inferno e o diabo falou. Então, você já começa a perceber que o trem é sensacionalista demais, é amedrontador, fala, né, de forma preconceituosa, porque falar, né, de espírito de lesbianismo é um trem muito preconceituoso, dá até processo. Então, vamos lá. É Jesus comigo. Eu assisti o seu trabalho, mas fica na torre da vigilância. Eu vou te falar isso. Eu falei isso, não sei nem como falar isso para você. Mas Deus mandou dizer, filho, já que você não tem o contato dela, manda um recado para ela, que vai chegar até ela, para ela tomar a vigilância, ficar na torre da vigia, porque o adversário não está agradando. Fizeram uma reunião entre sexta passada, na sexta-feira 13, lá na cega, fizeram Teve uma reunião lá no inferno, lá no sei lá onde, na sexta-feira 13. Se fosse na sexta-feira 15, não ia ter poder, mas foi na sexta-feira 13. Então, o que, que a gente percebe aí? Misticismo por trás dessa profecia, coisa que não vem de Deus. na sexta-feira 13. Falaram, vou parar ela, eu preciso parar ela, porque vai ser uma bomba na mão do papai, lá na Candarástia. Esse recado é para você, Maria Macau. É para você, Maria Macau. Entenda bem, Deus, ele quer te usar muito mais do que ele está te usando.
mas o diabo não está agradando. Ele está querendo colocar um espírito de lesbianismo. É um espírito que está liderando essa depois. Mas toma vigilância e fica atento, porque Deus te ama. E nós também te amamos. Eu quero que você estabeleça isso. E ele ainda termina falando que ama a Maria Marçal, né? É pra. Enfim. Mas chega dessa menina, mas Deus tem continuar usando essa menina, está no chão, comigo na graça, porque essa menina é uma bênção. Vai fazer Deus abençoe. A mãe de Maria Marçal te amou, falso profeta. Maria Marçal. E aí o que acontece, pessoal? A mãe da menina fica mal, fica chateada. A Maria Marçal começa a chorar, sabe? Então, assim, quando uma profecia ela é verdadeira, ela produz as seguintes coisas. Ela testifica no espírito, como a própria mãe da menina fala, né? Ou seja, a profecia bate de frente com a realidade que a pessoa está vivendo. Isso é testificar no espírito. Outra coisa, quando uma profecia é de exortação, ela também testifica no espírito, ela bate com aquela realidade que você está vivendo. E a profecia ela também pode gerar uma confirmação de alegria e não de dor ou sofrimento. Pode ser que a profecia ela seja de confronto, mas quando ela é de confronto, ela bate com a realidade, ela bate com aquilo que você está vivendo. O Espírito Santo ele te toca e ele avisa, ó, se você continuar nesse caminho errado, você vai ter consequências erradas, né? Você vai sofrer com as consequências ruins dos atos que você vem cometendo. Mas esse tipo de profecia, que na verdade é uma profetada, só testifica o quê? Que a pessoa tá com inveja, que a pessoa quer causar na internet. Porque a Maria Marçal, ela é uma menina que ela tem uma voz muito bonita, né? Então, quando a gente tem grandes talentos, né? Quando as pessoas elas têm grandes talentos, isso desperta muita inveja. E as pessoas elas tentam atacar, né, com uma certa falsa, né? Com uma certa humildade, que na verdade é uma falsa humildade, para querer causar na internet. Então, tomem cuidado com isso, tá, pessoal? Quando alguém vier com profecia pra cima de você, presta atenção se a pessoa tá muito, né, falando mais em línguas do que no próprio português, né? Então, presta atenção nisso. Presta atenção no conteúdo daquela profecia. Esse tipo aí de profecia, na verdade, profetada, tem muita coisa que não vem de Deus, que não bate com a realidade, não bate com a Bíblia, não bate com nada. É a pessoa querendo se aparecer mesmo. E toma cuidado aí com esses pilantras, ok? Se você gostou do vídeo, deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho para receber as notificações.